Boa noite, tudo bem? Estamos começando a nossa live. Esperando as pessoas entrarem para a gente começar a bater papo. Bem-vindo, o pessoal tá bem-vindo, Paulo, Mauro. Muito bem, o pessoal está começando a entrar. Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal chegar, são quase 8 horas, falta um minutinho. Boa noite, Sergipe, bem-vindo aí. Rodolfo. Eu estou um pouco longe do telefone, não estou enxergando muito bem não, mas dá para ver mais ou menos as pessoas que eu conheço de longe. Thaísa, bem-vinda, Thaísa. Tem algumas pessoas que me fizeram algumas perguntas e eu vou começar a nossa live tirando algumas dúvidas dessas pessoas. Só que das pessoas que perguntaram ainda não estão na live. Tá todo mundo ouvindo bem? Me dá só um ok para ver se o som tá legal, porque eu mudei um pouco aqui a arrumação e aí deixei o telefone um pouco mais afastado. E aí, Mauro, beleza? Quero saber se vocês estão me ouvindo direito para eu poder começar a falar. Então beleza. Beleza. Eu queria começar a falar que eu achei... A gente está experimentando a primeira vez que a gente está fazendo live, e uma coisa que eu achei muito legal, que na última live que a gente fez, tinha gente do Canadá, tinha gente de Portugal, tinha aluno que está morando nos Estados Unidos, e é muito legal a gente ver essas pessoas conseguir contato com essas pessoas mesmo ele estando longe. E que quem é instrutor sabe que o cara é aluno, foi aluno, para mim vai ser sempre aluno, e eu gosto de manter o contato, manter a relação com todos os meus alunos, principalmente para aqueles que vão morar fora, que você sabe que quem vai morar fora fica muito sozinho até conseguir se enturmar, até conseguir se entender. Então eu acho legal aí a gente manter esse contato. Eu até costumo, quando eu viajo, se eu vou para algum lugar que tinha algum aluno meu, eu sempre mando um alô, dou um toque, de repente se conseguir encontrar, é muito legal, tá? Então aluno para mim, mesmo que ele pare, para mim sempre vai ser aluno, sempre vai ser bem-vindo. Inclusive eu convidei alguns para participar da live, para ele se sentir mais próximo do grupo e mais próximo dos amigos, tá? Me perguntaram aqui sobre alguns exercícios que a gente passou, e eu tenho alunos mais velhos, então tem alunos que têm problema com impacto. Então o Carlos Sigma me perguntou como é que ele poderia substituir o polichinelo, que para ele gera muito impacto, para subir e descer a escada. Aí não vejo problema nenhum, desde que você não encontre com ninguém no caminho. Mas a ideia do isolamento é você não ter contato com ninguém. Se você está subindo e descendo a escada e resolve todo mundo do seu prédio fazer a mesma coisa, é meio complicado. E aí ele me perguntou qual era o ritmo que deveria ser. Começa aquecendo, só que ele mora no 15º andar. Então eu acho que ele tem 69 anos. Então o recado é que vai no seu ritmo, vai subindo a escada, cansou, para, dá um tempo, descansa e continua. O ritmo cardíaco voltou ao normal, continua. Mas mantém um ritmo, tenta manter o ritmo o tempo todo, nem que seja devagar, e sempre é melhor do que correr, parar, correr, parar, correr, parar. Então tenta manter um ritmo. A Thaísa que pode falar melhor sobre isso, porque ela tá aqui na live e está subindo escada todo dia. Então ela vê, e ela é nova, um cara de 69 anos, ele tem que tomar cuidado, ainda mais que o Carlos ele tem problema cardíaco.
Então tem que tomar cuidado, mas a minha orientação é que vai devagar, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Cansou, para, descansa, continua subindo e faz isso 2, 3 vezes por semana, tá muito bom, tá? Então, voltando para a nossa realidade, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, sabe que é só botar no grupo ou mandar por aqui mesmo a pergunta, tá? Eu deixei alguns instrutores que estão olhando as perguntas, e as perguntas que fizerem aqui na live vão passar para mim, porque eu não estou conseguindo ler da distância que eu estou do telefone, tá? Meu tema hoje, tá? Seria mais sobre comportamento defensivo. Algumas pessoas, a Márcia me perguntou em relação a comportamento defensivo, qual seria o dia a dia do Krav Maga. Então eu gostaria de falar sobre isso, porque muitas pessoas dizem que tem que reagir, que não tem que reagir. Qualquer atitude que você toma perante uma situação é uma reação. Não fazer nada também é um tipo de reação, tá? Mas o que a gente costuma orientar o aluno é ter um comportamento defensivo. Isso quer dizer que nas aulas, por exemplo, a gente dá aula, tem um exercício para quem já conhece, que é o 360 graus, que a gente trabalha reflexo, raciocínio, visão periférica principalmente, velocidade. Então, esse exercício é muito bom para o seu dia a dia, porque você começa a ficar mais ligado, começa a ficar mais atento às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, você quando anda na rua e percebe alguma situação, e a ideia é você evitar ela, é muito mais inteligente. Você entra num ônibus, aí tá lá no ônibus, sentado no banco, e aí entra alguém estranho, com um comportamento estranho no ônibus, você faz o quê? Eu faço Krav Maga, vou lá e vou enfiar porrada nele? Não, eu paguei lá R$3 para pegar um ônibus. O cara entrou, eu solto, vou pegar o próximo ônibus, porque a minha reação eu vi aquilo, eu saio fora, não preciso enfrentar. Até porque a apurrinhação que eu vou ter depois de resolver isso, vou perder meu tempo. Então, eu soltando, pegando o próximo ônibus, eu vou ganhar tempo. Então, a gente está falando sobre perceber uma situação e reagir àquela situação. Falei, um tipo de reação é você pegar, descer do ônibus e tomar o próximo, tá? Eu tenho uma história real que aconteceu com uma aluna minha, que ela é modelo, não vou falar o nome dela, mas ela é modelo e foi fazer um trabalho em Nova York e ficou na casa junto com outras meninas que eram modelos também. Fizeram um trabalho, saíram tarde da noite lá do trabalho dela. 2 meninas que iam para o mesmo lugar, ela e mais uma amiga, pegaram o metrô, mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, e estavam no metrô, entraram uns 4 caras estranhos no metrô, e ela achou muito estranho o reflexo dela, o raciocínio dela, o instinto dela, chegou para a amiga e falou, vamos descer, esses caras estão muito estranhos, a gente pega o próximo vagão, tá? E aí, a menina, não, besteira, a gente está em Nova York, aqui não acontece nada, aqui é mais seguro, não sei o quê. Essa minha aluna desceu, a amiga ficou, ela pegou o próximo trem. Quando ela passou na seguinte estação, ela olhou, estava a amiga dela jogada no chão e tinha sido violentada. Então, isso é uma maneira de você reagir. Outra situação, vamos dizer que você está entrando num restaurante, tá? Você entrou num restaurante, vai sentar como? Você vai sentar de frente para a porta, de costa para a porta, numa mesa de 4 pessoas. Você vai sentar onde? A ideia, eu entrei num ambiente, eu tenho que dar uma visão geral, saber quais são as saídas, qual o caminho mais perto para uma fuga, uma emergência. Pegou fogo, você vai fazer como? Você tem que saber exatamente por onde você tem que sair, o que você tem que fazer. Então, o fato de você sentar de frente para a porta, entrou um cara estranho, aconteceu alguém que entrou para assaltar, você já sabe
tudo que está acontecendo, você não é pego de surpresa. Então eu tenho o costume de sentar sempre de frente para a porta, nunca sento de costas para a porta. Mas fora disso, você entra num restaurante ou num ambiente, numa sala, numa boate, numa festa, você procura entrar e ver tudo que tem ao seu redor que você pode usar como uma arma de defesa. Uma mesa, uma cadeira, ou uma barra de ferro, um pé de mesa, um cinzeiro. Hoje não é comum ter muito cinzeiro, mas você viu algum objeto pesado que você possa usar, um copo, uma garrafa, uma cafeteira, você pediu um chá, tem lá uma garrafa de chá. Tudo isso você pode usar, além das coisas que estão com você pode usar como um objeto de defesa. E aí aconteceu alguma situação, você pode utilizar disso para reagir. Mas você está vendo tudo o que está acontecendo antes. Quem está de costa para o que está acontecendo não vai ver. Tá? Então, por exemplo, quando você pega um ônibus, qual é o lugar mais seguro que você tem para sentar no ônibus? Imagina uma situação. Você está sentada no ônibus e aí todo mundo gosta de sentar perto da janela. Eu quero ficar na janela. Aí entra uma pessoa, senta do seu lado. Como é que você sai dali? Então não é muito seguro você ficar na janela. A ideia é você ficar sempre perto do corredor. Porque se entrou alguém, ele não te prende. Ele vai ter que passar por você para sentar do outro lado. Tá? Se ficou alguém em pé do teu lado que está te incomodando, simplesmente você pega, levanta e muda de lugar, ou pega e desce do ônibus. Então você não fica preso, você não fica refém de uma situação. A mesma coisa num avião. Se você quer sentar na janela, imagina o seguinte, você pegou um avião, aí o lado que tem 3 lugares, você é o da janela e tem 2 pessoas do seu lado, ou uma pessoa do seu lado. Aí você quer ir no banheiro, e os outros 2 estão dormindo. Olha a mão de obra que vai dar para você sair de lá. Você vai ter que passar por cima ou vai ter que acordar a pessoa para você poder passar. Isso numa situação normal. Imagina numa emergência, que você está preso lá e não vai conseguir sair. Então, eu quando costumo viajar de avião, eu sempre sento no corredor. Qualquer coisa eu poder ter uma saída mais rápida ou tomar uma atitude mais segura para mim. A mesma coisa no carro. Por exemplo, você está andando, me perguntaram como é que é a postura que eu tenho que ter num Uber, num táxi e tal. Normalmente, a gente quando pega um táxi, pega um Uber, eu tenho que melhor perante Vamos dizer que a gente tem o banco do motorista, o banco do carona, atrás do motorista e atrás do carona. Se eu sento atrás do carona, o motorista pelo retrovisor, ele consegue ver todos os meus movimentos, ele consegue me fiscalizar tudo o que eu estou fazendo. Se eu sento atrás dele, ele não consegue me ver. Então, qualquer coisa, qualquer atitude que eu queira tomar, ele não está conseguindo me ver. Para conseguir me ver, vai ter que virar. Tá? Então, o lugar mais seguro que eu tenho para sentar, depende, estou falando sozinho, tá? Seria atrás do motorista, porque eu posso ter uma reação de pegar. Isso aí é exercícios que a gente faz em aula. Mas até a gente fez, ao Mescov há um pouco tempo atrás, fez um seminário só sobre comportamento no transporte urbano. Tá? Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, tá? Meus instrutores estão todos ali em alerta para mandar alguma pergunta interessante. Então, você quando anda na rua, eu posso andar na rua olhando para o céu, eu não posso dirigir meu carro, paro no sinal e aí vou fazer maquiagem, passar batom, falar no celular. A ideia, por exemplo, você está dirigindo o seu carro, fechou o sinal lá na frente, eu não acelero igual um maluco para chegar ao seu primeiro da fila, parar e ficar muito tempo parado no sinal até abrir o sinal de novo. A ideia é eu ver o sinal fechado lá na frente, eu já diminuo a minha velocidade aqui, vou tentar diminuir o máximo a minha velocidade para ficar o mínimo de tempo parado e para quando chegar no sinal eu sair. Então eu já tenho que calcular a minha velocidade para tentar ficar o mínimo tempo parado. E de preferência mais afastado possível do seu lado esquerdo. Isso quer dizer, se tiver uma pessoa parada na esquina para assaltar alguém, eu até tenho uma foto que eu tirei, se vocês me lembrarem eu posso jogar no grupo, tá? Que eu estava dirigindo o carro
e estava numa situação que todo mundo foi para a direita, só tinha lugar na pista da esquerda, aqui na esquina da minha casa. E quando eu cheguei na pista da esquerda, querendo tirar o alarme que corta o som toda vez que toca o celular. Eu não sei como é que eu tiro o alarme. Me dá o telefone para lá, então. O telefone está lá. Então. Aí, é que estavam me avisando aqui que quando toca o alarme, sai a transmissão, não é isso? Não, o som. O som? Corta o som. Tá. Tá, entendi. Quando se tocar uma chamada aí, eu paro de falar. Porque eu não sei como é que... Tá tocando toda hora. Não sei, agora não tem como tirar. Voltando aqui, eu tava falando. Aí eu cheguei no sinal, tinham 2 caras parados no sinal, com uma cara suspeita danada. Eu peguei o celular, comecei a filmar eles. E aí, até porque eu tava querendo fazer uma cena que ia ser interessante. Se os caras viessem me assaltar, eu ia fazer um vídeo do negócio, tá? O Davi tá mandando eu botar o celular no silencioso, mas eu tô longe do celular. Eu acho que se eu mexer no celular, vai dar pau. Eu vou pedir pro meu filho. Tá. Vocês mesmo que estão mandando mensagem para mim, tá? Então eu vou tentar ver se eu consigo botar o celular no silencioso. Deixa eu ver aqui, peraí. Tirei já. Já tirei. Já. Pronto, eu consegui botar no silencioso. Vamos ver se deu certo. Tá? Então, voltando. Depois eu até mando a foto que eu tirei dos garotos lá para vocês terem uma ideia do perfil. E o que acontece com isso? Você detecta uma pessoa. Antigamente a gente falava muito sobre leitura corporal, pelo comportamento, pela maneira de falar e tal. Hoje em dia a gente fala sobre uma coisa também de leitura facial. Alguns instrutores de Krav Maga, a gente fez até um workshop sobre leitura facial que foi muito legal. Então às vezes você olha para uma pessoa, você não lembra nem qual é o detalhe ou qual é a característica que dá alguma coisa, mas o teu instinto diz alguma coisa está estranha ali. Então é alguma coisa que você já treinou, que você já viu, que você já se preparou, e aí você percebeu e evita aquela situação. Então eu falei também do carro, para a gente parar o carro, sempre tentar parar o mínimo possível. E o mais, vou dar um exemplo, por que eu paro mais para a direita? Porque você está dirigindo do lado esquerdo. Se alguém vem te assaltar, vem pelo lado esquerdo. Então na rua, quando você para, tem 3 pistas e tem um cara parado para atravessar na faixa, ele está mais próximo do seu lado esquerdo. Isso quer dizer, se parou outros carros, ele vai chegar primeiro nos outros carros para depois parar no teu. Então o mais seguro é parar na pista da direita. Tá? Vamos falar em termos de você estar andando na rua. Eu estou andando na rua e passou um cara na minha frente, está vindo na minha direção um cara suspeito. E aí, eu faço Krav Maga, vou passar por cima dele. Não, eu vou pegar, vou atravessar a rua, vou pelo outro lado. Tá? Aí ele também atravessou, foi para o outro lado. Aí você fala, pô, já tentei evitar uma vez. Aí fui para o outro lado. Aí o cara foi para o outro lado. Aí eu voltei, volto para o outro lado. Aí o cara voltou também. Aí não tem jeito. Aí eu vou chegar para ele e vou falar assim, olha, já tentei sair, agora você está vindo na minha frente, o que você quer? Aí ele vai falar alguma coisa, eu vou perguntar, você tem certeza que você quer fazer? É isso mesmo que você quer? Não vai se arrepender? E eu vou tentar desestimular ele de tomar aquela atitude. Vou tentar usar a minha inteligência contra a grosseria dele. Se não tiver jeito e a minha integridade física não tiver ameaçada, e eu tiver de bom humor, tá num dia feliz, pode ser que eu não faça nada. Se me pegar de TPM no dia, vai ser complicado. Mas a minha ideia é tentar evitar de fazer. Se for uma besteira, eu prefiro dar o dinheiro pro cara e não me aborrecer e ir embora. Mas se a minha integridade física estiver ameaçada ou de alguém que estiver comigo, eu não tenho outra opção. Eu sou obrigado a reagir àquela situação. Tá? Em falar sobre reagir àquela situação, muitas pessoas me perguntaram sobre
qual a atitude que eu tomaria ou quanto que eu teria que reagir a uma situação? Qual seria o meu limite de reação? Tá? Eu não vou discutir esse assunto aqui, porque tem muitas coisas que é bom de discutir em sala de aula, porque tem coisas que a gente fala pessoalmente que eu não falo por aqui. Mas vocês aprendem a reagir proporcional à agressão ou até resolver a situação. Enquanto a minha situação enquanto eu corro risco, eu tenho que continuar a minha reação. Eu só posso parar a minha reação a partir do momento que eu olho e vejo, não, agora não tem mais perigo, eu posso sair tranquilo. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje é que você tem que reagir até o ponto que você tem certeza que não vai ter mais perigo. Tá? Se você chutou no meio das pernas de alguém, ele caiu no chão e ficou, eu posso ir embora. Mas se eu percebi que ele tem uma arma ou alguma coisa, eu não posso ir embora, porque ele está caindo no chão, mas ele pode tomar uma atitude. Então, cada situação é uma situação. Pode ter um, pode ter dois. Então, se vem mais de um, eu tenho que ter certeza que um daqueles que eu reagi primeiro não vai voltar atrás de mim. Então, eu tenho que ter certeza que eu tenho que eliminar aquele para poder ficar só com o outro. Então, a ideia tem que analisar a situação e ver que tipo de reação que eu tenho que ter, qual é o nível de agressão que eu tenho que ter para aquela situação. Tá? Dúvidas? Mais alguma pergunta? Tá? A minha ideia hoje é não falar muito, tá? Tentar falar o pouco possível. Na verdade, eu já estou falando, já tem 20 minutos. E a ideia é de fazer uma live de mais ou menos uns 30 minutos, 40 minutos. Então eu gostaria que alguém fizesse alguma pergunta sobre esse assunto que a gente está falando, sobre a atenção que a gente tem que estar em volta na rua, o comportamento que eu tenho que ter, de estar prestando atenção, de estar atento, de estar com o meu reflexo em dia, meu raciocínio, tá? Olhando tudo o que está acontecendo, não andar de cabeça baixa, não ficar distraído, não andar na rua falando no celular, que aí quando a pessoa chega eu já não posso mais tomar atitude nenhuma, que eu não vi o que está acontecendo. Tá? Então, dentro desse tema, eu gostaria que vocês fizessem alguma pergunta para a gente poder continuar. Tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou falando outras coisas. E aí, alguém vai perguntar alguma coisa? Meus instrutores de plantão, tem alguma coisa para a gente falar? Tá tudo legal com fone, com som, agora melhorou, que não está interrompendo, porque está entrando mais mensagens. Manda mensagem pelo WhatsApp do nosso grupo, que aí eu estou com o laptop aberto. Pelo telefone eu não consigo ver, Davi, tem que mandar mensagem pelo grupo. Tá? A Raquel está perguntando quanto o emocional influencia nessa minha confiança, tá? E o Marcelo está me perguntando que ao perceber um possível agressor, encarar ele pode quebrar o elemento surpresa, tá? Eu vou tentar responder as duas perguntas da mesma maneira, no mesmo tempo. A gente aprendeu, logo que você chega no Krav Maga, a primeira aula de Krav Maga, ensino a pessoa a fazer Kidá, fazer o cumprimento, fazer a reverência. A primeira coisa que eu falo é para ela olhar olho no olho, quando não abaixar a cabeça para ninguém. A sua postura olhando olho no olho não é fácil, tá? Não é todo mundo que consegue olhar olho no olho, mas a sua postura perante um agressor, perante uma outra pessoa, só o fato de você estar olhando olho no olho já mostra autoconfiança, já mostra segurança. Isso pode inibir ele de tomar alguma outra atitude. Isso quer dizer, se a pessoa está se aproximando de você e você faz uma característica, um comportamento de medo, ele já vem com mais vontade. Mas se a pessoa está se aproximando de você, você já pergunta, vem cá, você quer alguma coisa, está com alguma dúvida? Tá? Você já vai quebrar ele, já vai tirar o raciocínio dele. Geralmente eu pergunto, vem cá, quer perguntar alguma coisa, quer alguma coisa, quer algum interesse? Tá? E o problema é que se você está inseguro, o problema da autoconfiança é que você não consegue olhar olho no olho.
tá? E aí, o que acontece? Nosso treinamento do dia a dia, das aulas, dos exercícios que o Mestre Kobe passou, os exercícios que a gente passou, trabalha tanto a parte emocional quanto a parte corporal. Então vamos voltar um pouco na parte de comportamental. Tá? A gente falou que a gente trabalha no Krav Maga sobre duas coisas: controle emocional e o controle corporal. No controle emocional, a gente trabalha o medo, a confiança e a agressividade. Na parte corporal, a gente trabalha a parte física e a parte técnica, e também um pouco de agressividade. Sendo que na parte física, a gente trabalha velocidade, agilidade e força. Então vamos para a parte que a Raquel perguntou. Como eu posso melhorar minha parte emocional? Você fazendo esse conjunto de coisas vai começar a melhorar a sua autoestima, e isso vai fazer com que você se sinta bem fisicamente, bem tecnicamente, a sua autoestima melhora, a sua parte emocional melhora. Eu vou dar um exemplo. Você lembra quando você começou nas aulas que você tinha medo de dar cambalhota? Tinha pavor de dar cambalhota? E aí a gente foi, a gente fez outros exercícios, começamos a fazer a cambalhota de costa para você não ver e tal. E hoje você rola sem medo nenhum. Isso foi o quê? Um trabalho técnico, um trabalho na parte física para melhorar a sua autoestima, para melhorar a sua parte emocional e para você ter certeza que você consegue fazer. E aí quando viu que você ganhou autoconfiança, você pegou e foi. Tá? Então isso é um exemplo muito simples, muito bom no teu caso, que você superou uma dificuldade e isso te dá autoconfiança. Isso vai fazer com que você no seu trabalho, que você na rua, que você com outra pessoa, você vai enfrentar as situações melhores. Aqui estão me perguntando para falar sobre orientar uma pessoa antes dela sair de... Deixa eu ver, trabalhar antes dela reagir, ó. Antes dela sair de casa, caso você tenha que reagir a alguma agressão na rua. Como orientar a pessoa antes de sair de casa. E o Guimarães, pode-se dizer que quanto maior a violência do assalto, maior será a ameaça de integridade. Olha, vamos tentar explicar isso. Como eu preparar a pessoa antes de sair de casa para reagir a uma agressão na rua? Você pode sair, a gente tem uma opção de brinquedinho no Krav Maga. Eu não estou com meus brinquedinhos agora aqui por perto, poderia mostrar alguns, mas você pode se preparar tanto mentalmente, tanto fisicamente, como usar uns brinquedinhos que a gente tem. Quem conhece o chaveiro do gatinho, a gente tem o chaveiro que é tipo uma caneta que vai estocada, você tem os bastões, tá? Temos onde você pode usar com você, que você se sente mais seguro, a maneira de como botar uma chave na mão. Só que eu vou te falar a verdade, na hora que você pega tudo isso, que você pensa que você tem condição de fazer, nada acontece. Você sai tanto autoconfiante de casa que ninguém chega perto. O problema é quando você sai de casa com dor de barriga, cansado e tal, aí você demonstra que você está fragilizado e aí você não consegue afastar as pessoas e acaba arrumando confusão. Em relação, quanto maior a violência do assalto, maior a ameaça à integridade, eu acho o seguinte: antigamente o pessoal vinha te assaltar, pedia alguma coisa, então te ameaçava com uma faca para te pedir alguma coisa, você desse alguma coisa, não acontecia nada. Hoje é o contrário, o cara já chega esfaqueando para você depois pedir alguma coisa. Então, para mim, aproximou de mim e não é meu conhecido, já é uma ameaça. Aí a gente fala sobre distância de segurança. A gente fala muito nisso na aula. Se alguém se aproxima de você, qual é meu círculo de segurança, qual é a minha área de atuação, e a gente trabalha isso muito nas aulas. 360 graus já te dá um pouco dessa distância de segurança. Lembra que a gente trabalha basicamente quatro distâncias no Krav Maga: longa, média, curta e zero. Longa distância é quando eu trabalho a parte de chute. Quando a média distância é quando eu trabalho a parte de golpes de boxe, faca da mão, martelo, que é golpes de média distância. Curta distância já entra aqueles golpes que é um pouco mais que o cotovelo, que é cotovelada, foice, gancho, por aí. Então,
a pessoa entrou no meu círculo de segurança, eu já estou em alerta. Eu não vou ficar distraído quando tem uma pessoa mais próxima de mim. Então, se ele fez qualquer movimento brusco, qualquer movimento fora do padrão normal, ele já está correndo risco. Posso não fazer nada, mas eu estou em alerta. Então, o fato do assalto ser maior com a violência e tal, para mim não faz diferença. Se o cara está com uma faca na mão, ou está com uma arma, ou está com nada, para mim é a mesma coisa. Se ele não tem que estar perto de mim, não tem que encostar em mim, ele fica de longe. Tá? O Ilan tinha feito uma pergunta. Eu não me lembro se é quando é melhor ou qual é o melhor. Atacar primeiro um agressor com um porte físico maior. Acho que eu entendi a sua pergunta. Você me disse se eu vou falar errado. Se o agressor é maior do que você, aonde eu ataco ele primeiro? É isso que você quer saber? Qual é o melhor, o alvo melhor, o ponto melhor para atingir? Eu vou te dizer uma coisa que eu falo para todos os meus alunos. Eu já saio de casa doido para dar um chute no saco de alguém, bater no meio das pernas de alguém. Agora eu entendi. Qual é melhor atacar primeiro? Um agressor com um porte físico maior ou menor? Entendi. Então, já que eu comecei a falar, dar no meio das pernas de alguém faz milagre, tá? Se você precisar, é muito menos agressivo, não chama atenção e é a melhor coisa que tem. Agora, o Ilan me perguntou, é melhor atacar um agressor maior ou menor do que você? O que é? Tá? Um agressor com porte físico maior ou menor? Eu prefiro bater no maior. Tá? O menor a gente não pode bater, que é covardia. Tá? Não tem graça. Tá? Mas quanto maior, se você for pensar que a pessoa é maior do que você, quando a pessoa é maior do que você, mais forte que você, ele se sente muito mais seguro. Ele já chega perto de você todo relaxado porque ele se garante em relação a você. Tá? Eu já entendi, né? Você está me perguntando quando tem dois agressores. Vou falar sobre isso também. Então, se chega um cara maior do que você, ele vem muito mais relaxado do que o menor. Porque o menor, ele vem com medo. Então, ele já vem todo preparado para alguma coisa. O maior se garante maior do que você. Então, eu prefiro pegar o maior porque ele me menospreza. Então, eu tenho muito mais chance de ter vantagem com o maior porque ele está me menosprezando. Ele não espera a minha reação. E o menor, ele já está esperando a minha reação. Agora, se vem 2, 3 agressores, eu sempre tenho que começar com aquele agressor que é o mais perigoso para mim. Tá? E aí eu tenho que avaliar a situação e ver daquela situação que eu estou vendo qual é o agressor mais perigoso e qual é o mais importante para mim. Aí a gente está falando sobre posicionamento, sobre identificar qual é o daqueles, se tem um com faca, um com bastão, ou com uma arma, eu tenho que ver o que é para poder ver qual é a atitude que eu vou tomar. Aí a gente falou na live passada, a gente falou sobre técnica e tática. A gente aprende as técnicas contra a faca, a gente aprende as técnicas contra bastão, a gente aprende a técnica contra a arma. E numa situação que tem um com faca e com bastão, por exemplo, eu tenho que ver qual é a tática que eu vou usar para melhorar aquela minha situação. Então, a tática que eu uso é a forma como que eu vou resolver aquela situação com mais facilidade possível. Entendeu? Agora que eu vi aqui, está o Lucas liberado lá. Lucas lá em Portugal. Pô, bem-vindo, Lucas. Legal você estar aqui. O Lucas está me perguntando, vamos usar o círculo de segurança para ficar longe do Covid-19. Vai ficar longe em casa, meu filho. Tá? O círculo de segurança do Covid-19 é em casa, é trancado dentro de casa para ninguém entrar. E se você for falar sobre o círculo de segurança, de 1,5 m a 2 dizem que é a distância ideal. Mas na dúvida eu vou ficar em casa. Tá? O Paulo está me perguntando, quando surge uma ameaça, tivemos que acompanhar por alguém da família que sabe... Tá? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, deixa eu ver aqui o que está...
Usamos o bastão tático contra uma reação, pode ser considerado desproporcional? Pelas leis brasileiras, você tem que reagir proporcional à agressão moderadamente. Eu não estou preocupado com isso, não conta para ninguém, mas a minha função é fazer você chegar vivo em casa. Se você conhece um bom advogado, depois contrata ele. Mas eu não estou preocupado com isso. Você tem que reagir o suficiente para você ter certeza que você vai conseguir sair vivo de lá. Se você foi demais, eu acho o seguinte: viu que não tem condição mais dele vir contra você, para mim, meu trabalho está feito, você pode ir para casa. A Laura está perguntando: as pessoas estão agressivas e você não acha que todos deveriam aprender a se defender de faca e arma? Laura, eu acho que todo mundo deveria aprender Krav Maga. Você quer saber minha opinião? Se todo mundo fizesse Krav Maga, eu ia ficar mais tranquilo. Eu também acho que todo mundo deveria aprender a defender de faca e arma, mas eu não posso criar uma ilusão num aluno novo, que ele acabou de chegar, ainda não tem reflexo, não tem raciocínio, não tem velocidade, não tem explosão. É só você pegar os exercícios que a gente passou para vocês fazerem. Hoje o Mescov passou para fazer 20 segundos, 30 segundos, 1 minuto de um exercício um pouco mais rápido, com velocidade. Aí você sente a dificuldade que é de você aplicar o exercício com dificuldade. Tá? Eu não posso iludir um aluno que está chegando que ele vai conseguir se defender de uma faca. Eu preciso preparar ele tecnicamente, fisicamente, mentalmente, para poder começar a aprender os exercícios contra a ameaça de faca ou contra o ataque com faca, que são situações completamente diferentes. A ameaça é uma coisa, ataque é outra. Tá? Mas eu achava que deveria aprender, mas tudo vem no seu tempo. E se você seguir as orientações que a gente está falando, comportamentais, exatamente o nosso tema de hoje, você percebendo a situação, você evita que ela aconteça. Então esse, por enquanto, é o melhor caminho. Mas se você chega no Krav Maga, aí no dia seguinte que você entrou no Krav Maga, acabei de te assaltar com uma faca. Nós temos um aluno que foi esfaqueado, o Márcio Sabino. Ele não tinha aprendido nada de faca. O que ele poderia fazer naquela situação? Da minha parte, eu nunca ensinei nada. O que eu poderia fazer? Acontece. Tem que ir, com o tempo, ele vai aprender. Na próxima vez, ele pode tomar uma atitude. Mas se o cara chega... então eu aprendi faca, aprendi a defesa de faca. Aí o cara vem com uma arma. Não aprendi arma. Manda ele trocar. Fala assim: vem cá, dá pra tu pegar uma faca? Então, eu acho que todo mundo deveria fazer, mas tudo no seu tempo. Ele tem que preparar o aluno. Eu não posso iludir o aluno que ele vai conseguir tomar a atitude certa sem ter o preparo suficiente. Tá? Tem mais deixa eu ver o que o Paulo perguntou. Calma que passou a mensagem dele. O Paulo está perguntando: se eu estiver com alguma pessoa que não sabe se defender e for surpreendido por um agressor, o que fazer? Qual é a melhor abordagem com ele? Eu comentei na outra live que a gente divide mais ou menos o Krav Maga por grupos, e que eu falei que a partir da faixa preta você começa a aprender proteção contra terceiros. Tá? Quando você souber as técnicas de proteção contra terceiros, a minha função é proteger os terceiros. Então, se eu estou com mais uma pessoa que não sabe reagir e acontece alguma coisa com ela, ou alguém que esteja passando na rua, a minha obrigação é ajudar. Mas eu tenho que ter o conhecimento de como ajudar, que é completamente diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu estou sendo ameaçado com uma faca. É um tipo de reação. A pessoa que está do meu lado está sendo ameaçada com uma faca. É outro tipo de reação. Se você imaginar que quando me ameaça, a faca está apontada para mim. Quando ameaça a pessoa, a faca está apontada para ela. Tá? Eu vou fazer o seguinte, falando nesse assunto de proteção contra terceiros, já tinham me perguntado isso, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar no grupo, quem não tiver no grupo pode entrar lá no nosso WhatsApp, tá? Eu fiz uma demonstração quando eu recebi a minha faixa preta. Eu vou botar no grupo o vídeo de eu recebendo a faixa preta
e a demonstração que eu fiz. Eu fiz uma demonstração que era a proteção contra terceiros. Era exatamente esse tema. Como eu faço para defender o outro? Então, eu não sei se vocês lembram, há um tempo atrás, teve um garoto que foi agredido, o pai viu e começaram a bater no menino e o pai não conseguiu ajudar e acabou que o garotinho faleceu. Isso mexeu muito comigo e eu fiz uma demonstração. Toda vez que a gente recebe faixa preta, a gente faz uma demonstração. Eu conversei com o mestre Kobe que eu queria falar mostrar sobre proteção contra terceiros. Então, o meu exercício, para quem conseguir entender agora, vai ser várias pessoas tentando agredir a pessoa que está comigo, não a mim. Os golpes não eram direcionados para mim, os golpes eram direcionados para a pessoa. Então, a técnica muda um pouco porque o meu posicionamento em relação à pessoa é outro, tá? Então, eu vou botar esse vídeo lá e depois vocês me fazem perguntas, a gente pode até conversar na próxima live, tá? A Carla está perguntando como é que faz para entrar no grupo, tá? Basta entrar no WhatsApp e eu vou te dizer, o telefone, pelo telefone, né? É 980776901, tá? Cadastra esse número, tá? O Davi ou Pedro, bota aí o link para a gente poder entrar no grupo, tá? Convida a pessoa, consegue botar no Instagram o link, ou então bota o número do telefone, aí a pessoa pelo telefone cadastra, vai aparecer o WhatsApp, tá? Aí escreve aí no grupo para poder, no Instagram, para poder aparecer. É só adicionar o contato, que aí vai aparecer o WhatsApp do grupo e a gente te adiciona, aí pede para entrar no grupo que a gente te adiciona lá. É 980776901, tá? Eu já estou aqui há 40 minutos falando, eu acho que eu já falei demais, não queria falar muito, tá? Eu quero falar sobre a próxima live que a gente vai fazer, que vai ser no sábado, tá? Essa live vai ser, por enquanto, eu quero falar sobre como é feita a formação dos instrutores de Krav Maga, para vocês entenderem como é que é todo o processo, desde a faixa laranja até o cara conseguir ser instrutor, tá? Então a ideia da próxima live é eu falar sobre a formação do instrutor, como é que é a preparação, como é que são os cursos, tá? E eu acho um assunto legal que já estão me perguntando para falar, me pedindo para falar sobre isso, tá? O que eu não consegui responder aqui, depois eu vou mandar mensagem para cada um, se pulou alguma pergunta interessante, eu mando para a pessoa que fez a pergunta, eu jogo lá no grupo, tá? Então, não esquece que amanhã, 7 horas da noite, vai ter a primeira live do Mestre Kobe, tá? O Mestre Kobe nunca fez live também, e vai ser a primeira live dele, e vai ser amanhã, 7 horas da noite, tá? A gente vai botar no grupo, já até botou hoje no grupo o link para assistir a live dele, e não percam, porque acho que vai ser uma coisa muito legal, vai estar todo mundo lá, e aí depois, se ficar alguma dúvida na live dele, a gente pode tirar a dúvida na nossa próxima live, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, esse pessoal que eu gosto muito quando aparece gente de fora também, tá? Então tem gente de Portugal, tem gente do Canadá que eu vi aqui, tem um aluno meu de Nova York que está... Não, Nova York não, ele está nos Estados Unidos, mas acho que ele está em Miami, tá? E muito legal vocês estarem aqui e até a próxima live, ok? Um abraço para todo mundo, gostei de estar com vocês e até a próxima. Um abraço.